Olá e bem-vindo. A eletricidade é aquela força que a gente usa para absolutamente tudo, o tempo todo, mas sobre a qual a gente raramente para pensar. Pois é como o ar, né? Só notamos quando falta ou quando dá muito, muito errado. Exato. A gente acha que conhece, mas será que conhece mesmo? Essa é a pergunta central. Para nossa análise de hoje, a gente mergulhou num material bem denso, viu? Manuais técnicos de segurança, a famosa norma regulamentadora número 10, a NR10. A NR10, claro. E também vários e-books para profissionais e até artigos acadêmicos sobre acidentes elétricos. E o nosso objetivo aqui é esmiuçar tudo isso para entender não só os riscos óbvios, mas principalmente os perigos que são invisíveis da eletricidade. E o mais importante, né? Quais são os princípios e as regras de ouro criados para manter todo mundo seguro, seja em casa ou principalmente no trabalho? Vamos desmontar esse quebra-cabeça então? Vamos lá. Um ponto que todas as fontes martelam é que a eletricidade é uma assassina silenciosa. Não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho. Exato. Um dos textos que a gente leu diz algo assim: o perigo só se torna real quando a gente falha em dar a ele a devida importância. É a complacência, então. Totalmente. E as fontes organizam esse perigo em três grandes riscos. O primeiro, claro, é o mais famoso: o choque elétrico. Ah, e sobre isso tem aquela frase que todo mundo já ouviu e uma das fontes até citou. 110 não mata, serve só para a pessoa ficar esperta. Nossa, Isso é um dos maiores e mais perigosos mitos que existem, certo? sem dúvida. É uma irresponsabilidade cultural. Os manuais são categóricos. O que determina a gravidade de um choque é a intensidade da corrente elétrica. A corrente, medida em amperes. E não a tensão, os volts. Exatamente. A tensão é o que empurra a corrente, mas é a corrente que faz o estrago. Qualquer tensão acima de 12 volts em corrente contínua já é considerada perigosa em certas condições. Peraí, só 12 volts? Isso é tensão de bateria de carro. Exato. E um estudo que a gente viu, baseado numa norma internacional, mostra que uma corrente de apenas 10 miliamperes, passando pelo coração, já pode causar uma parada cardíaca. 10 miliamperes é uma corrente minúscula. Minúscula. E a condição do nosso corpo no momento faz toda a diferença. A questão de estar molhado, por exemplo. Total. A nossa pele seca é uma ótima proteção. Tem uma resistência elétrica altíssima, tipo de 100 mil a 600 mil ohms. Uau! Mas é só a pele estar úmida ou suada, o que é super comum para essa resistência despencar. Um manual dá um exemplo com 120 volts. Na pele seca, a corrente seria mínima, desconfortável, mas não fatal. Certo. Agora, na pele molhada, a corrente que passa pelo corpo aumenta tanto que se torna letal. Entendi. Então, o choque é a corrente usando o nosso corpo de caminho. Mas e quando essa energia fica, digamos, presa num fio defeituoso, numa tomada sobrecarregada? Aí entra o risco de incêndio, eu imagino. É exatamente essa conexão. Toda corrente elétrica passando por um condutor gera calor. É o efeito Joule. Uhum. Numa instalação bem feita, esse calor se dissipa. Mas se houver uma falha, um fio mal dimensionado, uma conexão frouxa, aí o sobreaquecimento vira o ponto de ignição. E aí pega fogo. Exato. A norma ABNT-NBR 5410, que é a Bíblia das instalações de baixa tensão no Brasil, dedica boa parte das regras a como projetar uma instalação para esses efeitos térmicos serem controlados desde o início. Certo. Choque e incêndio são os riscos que a gente até consegue imaginar. Mas o terceiro risco, o arco elétrico, esse, lendo as fontes, foi o que me deixou desconfortável de verdade. A ideia de curto-circuito parece quase inofensiva. Ah, mas não é. É aqui que a coisa fica realmente assustadora. Um arco elétrico é essencialmente uma explosão. É uma descarga de plasma. Pensa num relâmpago em miniatura. Um relâmpago? Sim. E as fontes citam uma norma americana, a NFPA 70E, que é referência mundial, e ela afirma que a temperatura de um arco elétrico pode superar os 19 mil graus Celsius. Espere um pouco, 19 mil graus? A superfície do Sol tem uns 5.500? Exatamente. Você está me dizendo que um acidente numa fábrica pode gerar um calor 3 vezes maior que o da nossa estrela? É essa a dimensão do perigo. E é por isso que a maioria das hospitalizações graves por acidentes elétricos não é pelo choque em si, sabe? É pela queimadura.
É por queimaduras de terceiro e quarto grau, causadas pela energia que irradia desse arco. Ele pode ser fatal mesmo a 3 metros de distância por causa da onda de pressão e do calor. Uau! Fica claro que esses riscos estão por toda parte. Mas como eles se manifestam nos diferentes ambientes? O perigo é o mesmo na minha casa e numa grande indústria? A natureza do perigo é a mesma, mas a escala, a complexidade é outra coisa. Nas residências, os riscos mais comuns são o choque e os incêndios por sobrecarga. Certo. E aqui as fontes são unânimes. A prevenção passa por duas coisas: contratar profissionais habilitados e fazer uma verificação periódica das instalações. A cada 5 anos, idealmente. E no comércio e na indústria? Aí a complexidade aumenta exponencialmente. Pensa num shopping. As fontes citam normas específicas para garantir rotas de fuga seguras para milhares de pessoas em caso de incêndio elétrico. Faz sentido. Já num hospital, é o oposto. A norma se preocupa em como garantir que a energia nunca falhe em equipamentos de suporte à vida. E na indústria pesada, a potência é tão alta que o arco elétrico vira o monstro principal. Ok, então temos riscos diferentes, potências diferentes. Como é que se unifica a segurança nisso tudo? Existe uma lei magna da segurança elétrica no Brasil? Existe. E é exatamente aí que entra a NR10. A norma regulamentadora número 10 é a espinha dorsal da segurança com eletricidade no Brasil. A famosa NR10. Ela mesma. E uma das fontes deixa muito claro que a aplicação dela é obrigatória em qualquer ambiente de trabalho com eletricidade, mesmo que tenha só um funcionário. Ela cobre o ciclo completo, da geração até o consumo final nas empresas. Certo, os riscos são claros, as regras existem, mas o que a NR10 diz para fazer na prática? Como se controla esse perigo? O princípio fundamental, a filosofia central da NR10 é dar prioridade absoluta às medidas de proteção coletiva. Coletiva, não individual. Isso. E a principal, a mais segura, a regra de ouro número 1, é a desenergização. Trabalhar com um circuito completamente desligado e seguro, sempre. Que, como as fontes deixam claro, não é só ir lá e desligar o disjuntor como a gente faz em casa para trocar um chuveiro. De forma alguma. A NR10 define um procedimento rigoroso, uma receita de bolo com uma sequência obrigatória de 6 passos. Não pode pular nenhum. 6 passos só para desligar. 6 passos. O primeiro é o seccionamento, que é a interrupção física do circuito. Cortar a energia na fonte. Ok, cortar a energia. O segundo é o impedimento de reenergização. Isso significa bloquear mecanicamente o dispositivo, geralmente com cadeados e travas. Cadeados. Sim. E o legal é que cada trabalhador pode colocar o seu próprio cadeado. O circuito só é religado quando todos, sem exceção, terminam o trabalho e tiram seus bloqueios. Faz todo sentido. Depois de bloquear, vem a verificação. Precisamente. O terceiro passo é a constatação da ausência de tensão. Não basta confiar. Tem que usar um detector de tensão para provar que o circuito está eletricamente morto. Provar que está desligado. E o quarto passo é a instalação de aterramento temporário. Uau, 6 passos! Para quem está em casa e só vira uma chave, isso parece um exagero. Por que cada passo é tão indispensável? O que pode dar errado se alguém pular, por exemplo, esse passo do aterramento? Ótima pergunta. O aterramento temporário é a sua apólice de seguro contra o inesperado. Imagina que cai um raio a quilômetros de distância. Ele pode induzir uma tensão perigosa na linha onde se está trabalhando. Mesmo longe? Sim. O pior, um operador em outro ponto da rede pode ligar um gerador e energizar acidentalmente aquele circuito. O aterramento temporário garante que qualquer tensão inesperada vá para a terra e não para o corpo do trabalhador. É uma redundância de segurança vital. Entendi. É uma proteção contra o e se? E os últimos 2 passos? O quinto é a proteção dos elementos energizados próximos. Isolar e sinalizar qualquer outra parte que ainda tenha tensão ali perto. E o sexto é a instalação da sinalização de impedimento. Placas bem visíveis como não operar, homens trabalhando. E para religar, é a sequência inversa. Exatamente inversa. É metódico porque a segurança não admite improviso. E se, por algum motivo, não for possível desligar tudo? Se a desenergização for inviável, a NR10 prevê outras medidas coletivas. O uso de barreiras e invólucros para isolar fisicamente o trabalhador das partes vivas. Barreiras físicas. Isso. E só em último caso, quando nem as medidas coletivas são possíveis, é que se recorre aos equipamentos de proteção individual, os EPIs.
luvas isolantes, capacetes, vestimentas especiais. Falando em detalhes, as fontes destacam um que a NR10 estabelece: a proibição do uso de adornos pessoais, anéis, relógios, colares. Sim, e parece um detalhe pequeno, mas é crucial. Metais são excelentes condutores. Um dos manuais contava o caso de um técnico que sofreu uma queimadura gravíssima no dedo. Não por tocar um fio. Não. Não. Foi porque a aliança de casamento dele encostou em 2 pontos com diferença de potencial. A aliança aqueceu instantaneamente como a resistência de um chuveiro. Meu Deus! É um lembrete de que, com eletricidade, qualquer pequeno condutor se torna uma ameaça. Uma das conclusões de um dos e-books que a gente leu é muito forte. A maioria dos acidentes ocorre por negligência, ausência de procedimento de segurança ou desconhecimento dos riscos. Isso joga a responsabilidade para o fator humano. Sem dúvida. E é por isso que a NR10 é obcecada com a capacitação. Ela define muito claramente quem pode fazer o quê através de 4 conceitos-chave. Certo. Primeiro, o qualificado, que é quem concluiu um curso específico na área. Depois, o habilitado, que é o qualificado que também tem registro no seu conselho de classe, como o CREA. Ok, qualificado e habilitado. E os outros? Temos o capacitado, que é quem recebe treinamento sob a responsabilidade de um profissional habilitado. E, por fim, o conceito mais importante para o dia a dia, o autorizado. Autorizado? Este é o trabalhador que recebe da empresa uma autorização formal, por escrito, para intervir em instalações elétricas específicas. Ou seja, não basta ter o diploma. O engenheiro eletricista recém-contratado, mesmo sendo habilitado, não pode chegar e mexer num painel se ele não for formalmente autorizado pela empresa para aquela tarefa. É isso. Exatamente. A autorização é o elo entre a competência da pessoa e a responsabilidade da empresa. E essa autorização exige formação contínua, com reciclagem obrigatória a cada 2 anos. Entendi. Além disso, para instalações maiores, a norma exige um documento fundamental, o Prontuário de Instalações Elétricas, o PI. Que você mencionou antes como sendo o historial clínico da instalação. Achei a analogia perfeita. E é exatamente isso. O PI é um dossiê vivo que contém tudo sobre a saúde elétrica daquele lugar. Os diagramas, os relatórios de inspeção, a especificação dos EPIs e a documentação que comprova a formação e autorização de cada trabalhador. Ter um PI organizado mostra que a empresa leva a segurança a sério. Especialmente a ideia do 110 é perigosamente errada. Completamente. O perigo real está na corrente. Segundo, segurança não é improviso. É um método, um processo rigoroso definido por normas como a NR10. Terceiro, a forma mais segura de trabalhar com eletricidade é com ela desligada. Mas desligar é um verbo que envolve um procedimento de 6 passos que não pode ser simplificado. Certo. E por fim, o fator humano, a capacitação, a autorização, a documentação é tão crucial quanto uma luva isolante. A ferramenta mais importante é o conhecimento. E para fechar, fica uma reflexão, né? Sim, as fontes que a gente analisou focam quase exclusivamente no ambiente de trabalho, que é super regulado. Mas os princípios de consciência de risco, tipo entender que a umidade no corpo muda tudo, são universais. Aham. E sabendo que a maioria dos acidentes fatais envolve não eletricistas e ocorrem em baixa tensão, talvez a maior lacuna na segurança não esteja na indústria, mas dentro das nossas próprias casas. Uma boa questão. Fica a pergunta no ar: como seria uma NR10 para o lar? E de quem seria a responsabilidade de ensinar?